Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O hidrogênio H2 é o combustível do futuro. A combustão de 1 kg de H2, gás hidrogênio, libera uma quantidade de calor cerca de 3 vezes maior do que é liberada na combustão de 1 kg de gasolina com 20% de etanol. Na combustão, o gás hidrogênio H2 combina-se com o oxigênio, gás oxigênio, O2, formando água. Comparando reagentes e produtos da reação, ou seja, reagentes é tudo que eu tenho antes da seta, produtos é depois que eu tenho da seta, pode-se dizer que apresenta igual o quê? Número de átomos. Vamos ver. Então, pessoal, a gente tem que ter uma noção da seguinte maneira. Aqui eu tenho meus reagentes. E aqui eu vou ter os meus produtos. Pois muito bem, então vamos lá. Pessoal, seguinte, o que a gente tem que ver aqui? Número de átomos. Então, a quantidade tem que ser igual de número de átomos dos reagentes e produtos. Vamos verificar. Eu tenho quantas moléculas de gás hidrogênio? Lembrando que eu vou colocar exatamente assim, hidrogênio. Vamos fazer uma bolinha desse tamanho também, e hidrogênio aqui, tá legal? Eu tenho duas moléculas dela. Então, hidrogênio e hidrogênio. Então, eu tenho 4 átomos aqui só de hidrogênio. Mas, vou fazer as bolinhas maiores, que são os oxigênios. Oxigênio e oxigênio. Certo? E eu tenho duas moléculas de água aqui. Então, eu tenho oxigênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, oxigênio e hidrogênio. Tá vendo que meus desenhos são perfeitos, né, pessoal? Então, olha lá. Opa! Oh, caramba! Aí. Pessoal, em questão de átomos, né? Eles apresentam em questão de número de átomos iguais. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos meus produtos, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Certo? Então, pessoal, tá certo. Ele apresenta números de átomos iguais? Sim. Está vendo? Tudo que eu tenho de um lado, obrigatoriamente eu tenho que ter do outro. Então, a mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu também tenho que ter a mesma quantidade de átomos nos produtos. Não se perde nada, tá? Então, vamos lá. Continuando até mesmo nessa mesma reação, o que a gente pode falar aqui? O que ele está falando? Número de moléculas. Pessoal, número de moléculas, a gente vai fazer o quê? Eu tenho duas moléculas. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. Então, eu tenho um total de, somando isso aqui, eu vou ter um total de 3 moléculas. E no meu produto, vamos fazer aqui, eu tenho duas moléculas de H2O. Pessoal, o número de moléculas não é igual. Por quê? Não necessariamente o número de moléculas precisa ser igual. Por quê? Porque as moléculas se rearranjam, as substâncias se rearranjam, tá?
quantidade de átomos, sim, tem que prevalecer. Mas o número de moléculas não tem necessidade. Justamente por conta disso, né? Porque não tem, além de não ter a necessidade, né, tá formando outras coisas. Então, nesse caso, pessoal, não pode ser. E o número de massa, ou seja, massa? Pessoal, supondo, vamos fazer um calculinho aqui, ó. Um cálculo básico, mas para a gente também ter uma aproximação quando a gente estiver falando sobre mol, cálculo estequiométrico, massa molar, massa molecular, massa atômica. Vamos supor que cada hidrogênio pesa 1 grama e o oxigênio vai pesar, o oxigênio vai pesar, cada um vai pesar 16 gramas. Então, pessoal, cada H2 aí, eu tenho quanto? Cada hidrogênio não pesa 1, então eu não vou ter 2 gramas aqui e 2 gramas aqui. Eu vou ter um total, então, de, ó, reescrevendo a reação, vou até escrever de azul aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 2H2 gasoso mais uma molécula de gás oxigênio se transformando. Tá? Então, ó, eu não vou ter um total de 4 gramas de H2. Olha lá, O2, eu não tenho 2 átomos de oxigênio, cada um pesa 16, então eu vou ter um total de 32 gramas. Então, eu tenho, ó, 32 gramas. E o meu produto, pessoal, cada molécula de água, eu não tenho 1 de oxigênio e 2 hidrogênios? Então, eu vou ter um total de 18 somando, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 18 gramas em cada água. Não vou ter um total de 18 mais 18, eu vou ter 36 gramas. 4 mais 32 gramas, eu tenho 36 gramas. Aqui eu só desço, porque eu só tenho uma molécula nesse caso aqui. Então, desculpa. Uma massa só. Então, pessoal, o número, ou seja, a massa também tem que prevalecer, tem que ser a mesma coisa, porque é a mesma coisa de quantidade de átomos. Então, porque eu tenho a mesma quantidade de átomos nos reagentes, eu terei a mesma quantidade de átomos nos produtos. Então, a massa conserva. Então, tudo que eu tenho de um lado, obrigatoriamente, eu tenho que ter do outro. Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa C. Apenas 1 e 3 é corretas. São, né, corretas nesse caso. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!